Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, antes de falar qualquer coisa, eu queria pedir uma salva de palmas para o pessoal aqui, eles estão fazendo uma tradução de Libras. Palmas para o pessoal, isso é inclusão. Isso é acessibilidade. Mas antes de falar sobre qualquer coisa, eu queria perguntar para vocês, quem é que foi no cinema nos últimos 6 meses? Alguém aqui foi? Todo mundo, né? Pois é, cinema é uma experiência super bacana. Todo mundo chega lá, vai assistir um filme, tenta pelo menos comprar o ingresso, porque sempre tem a questão das filas. E para resolver essa questão das filas, de conseguir comprar o ingresso, obviamente que algumas empresas e alguns cinemas oferecem a questão do totem. Vocês já compraram ingresso com esse totem? Já, né? Pois bem, eu queria compartilhar uma coisa com vocês que nem alguns dos meus amigos sabem. Eu sofro de uma leve daltonia. Esse tipo de interface, para mim, é uma bosta. Eu não consigo enxergar o que tem dentro dela. E eu já passei por diversas situações, desde a pessoa rir da minha cara, até a pessoa se negar o que é que tem escrito na tela. Eu não consigo entender a capacidade ou a diferença das cores de o verde está ocupado e o vermelho está... o verde está livre e o vermelho está ocupado. Eu não estou vendo, eu não sei o que é. E embora isso pareça ser um problema meu, na verdade isso é um problema global. Ele atinge cerca de 8% dos homens no mundo inteiro e cerca... Alguém derrubou uma moeda aqui. E cerca de 0,5% das mulheres, elas não conseguem ver as cores. Isso é um problema sério, vocês não acham, não? Não conseguir ver as cores. É uma coisa tão simples, certo? E eu, como advocate de chatbot, eu também achava que os bots em si eles eram uma ótima ferramenta para a inclusão. E foi aí que eu percebi que, não, eles não são. E aí eu percebi a falta da tal acessibilidade. É por conta disso que eu estou aqui hoje com vocês e a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Ano passado eu também estive aqui, eu falei sobre como desenhar conversas para chatbots, mas de um ano para cá, pouca coisa mudou. O mercado ainda continua o mesmo, as pessoas ainda não entendem muito bem as aplicações, e existe um grande gap entre as expectativas e a realidade. Isso é uma bosta, porque a galera começa a achar que isso não é uma boa experiência, ou não é um bom meio de se construir uma experiência para os clientes finais. Eu queria explicar isso de uma forma bem simples, com um conceito super bacana do chefe de economia do Google. Ele fala que toda mudança tecnológica ela vem em ondas, e elas interagem entre si para formar uma inovação combinatória. Existem produtos que vêm, outros que vão embora. Onde é que está o Google Glass, que seria o futuro? Sumiu. E toda tecnologia, quando a gente vai adotar, adivinhe só, ela também vem em ondas. Isso aqui é um framework da Gartner que ele explica o processo de adoção de qualquer tecnologia. Tem um processo de lançamento, todo mundo fica excitado, isso aqui é uma grande oportunidade. Depois a gente passa por um período de desilusão, consolidação e adoção. Adivinhe só onde é que os bots estão? Ainda está lá em cima. A gente ainda tem um longo caminho para ter uma adoção em massa. Muita gente acha que os bots são aqueles robôs que conversam como se fosse um ser humano. E, na verdade, não. Eles são apenas uma abstração, um software que fazem com que as pessoas possam conversar e interagir através de alguma interface. E a interface em si ela é muito importante a gente entender como ela existe, ou como ela funciona. Porque, dependendo da interface, a interação ela muda completamente. Uma coisa eu tenho uma tela para eu ler, outra coisa eu não tenho uma tela para falar. Como é que eu desenho essa experiência? Eu queria mostrar para vocês um vídeo, bem rapidinho, de uma experiência de uma pessoa tentando utilizar uma interface conversacional. Vejam só. Good morning, Eric. Yes, good morning. Bom dia, Eric. Let's go. What is your destination today, Eric? Destination is work, just like every day. Go, start driving. Would you prefer the standard way? No, I prefer you take me through China. China is 15,000 miles from here. Loading maps and alternative language. 终止纯 No, 向 abort. A boarding trip to work. What is your destination today, Eric? Please, I am begging you, just take me to work. Engaging climate control system. No, enough with the climate control. Just drive. Sensing nerves level rising. Activating relaxation No, music. I just want to drive. It might be your last chance to drive. Alfa Romeo Giulia, עכשיו בישראל. Eric. זה שאתה נושם, לא אומר שאתה חי. Pois é, né? Engraçado isso. Ano passado apresentaram esse vídeo aqui e ele também foi engraçado. Muita gente riu. Mas deixa eu perguntar para vocês.
E se esse cara, ele simplesmente falasse para onde ele queria ir? Vocês acham que a interface teria entendido? Ela estava perguntando o tempo inteiro para onde ele queria ir, e ele foi meio que irônico com ela. Esse é um exemplo claro do desalinhamento entre expectativa e realidade. As interfaces conversacionais, elas podem sim ser um ótimo meio de inclusão, até porque a conversa é uma das coisas mais naturais que a gente tem. E é a partir dela que eu queria falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente pensa em acessibilidade, a acessibilidade em si é basicamente a gente permitir com que qualquer pessoa elas possam utilizar qualquer serviço, independente da sua deficiência. Esse é um aspecto fundamental para qualquer interação que a gente desenha. Eu vou falar hoje um pouco mais sobre design, ou acessibilidade para os bots, mas antes de chegar lá, eu queria mostrar um exemplo de não acessibilidade em algumas outras interfaces, e o porquê que eu comecei a pensar em acessibilidade para chatbots. Bem, quem aqui já participou de um processo seletivo de alguma empresa? Todo mundo, né? Todo mundo tem aquele grande desafio. Tipo, temos aqui um desafio para você, vamos avaliar você para ver se vale a pena você entrar na nossa empresa ou não. Uma vez eu recebi um desafio, e esse desafio basicamente era projetar uma experiência para as pessoas se sentirem seguras e confortáveis a adotarem 100% carros autônomos. Isso no cenário dos Estados Unidos e na Califórnia, especificamente. A minha primeira reação quando eu vi isso foi tipo assim, eita porra, que merda. Tipo, eu morei lá, morei e trabalhei em São Francisco e eu nunca vi nem sequer um Tesla passando na minha frente. Esses dias eu fui para lá de novo, eu finalmente vi um Tesla, mas assim, eu não fazia a mínima ideia de como é que eu poderia projetar tal experiência, porque eu nunca vi, eu não sei como é que é. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, tipo, o que seria esse tal de carro autônomo? Tem um paper, eu vou tentar reduzir ele de maneira bem sucinta, mas eu dividi ele em algumas etapas. A primeira delas é sobre o ponto de vista técnico. O que são os carros autônomos? Basicamente, eles são alguns dispositivos eles são alguns carros que têm diversos dispositivos, câmera, sensores, em cima, aqui, dentro do carro. Enfim, eles têm diversas câmeras, lasers e radares que conseguem entender tudo que está acontecendo em volta do carro e tentar levar a pessoa do ponto A ao ponto B da maneira mais segura possível. Além de todos esses dados que eles conseguem visualizar, ao mesmo tempo eles vão compartilhando tudo isso com o sistema, no caso do Google, que esse é o carro do Google, e com o tempo esses dados vão fazendo com que o próprio software do carro ele vá melhorando e se tornando cada vez mais seguro. Tudo bem, eu sei que algumas pessoas morreram recentemente, vocês sabem disso, né? Bizarro pensar, né? Um carro autônomo matou alguém. Mas assim, se a gente for olhar um pouquinho mais do ponto de vista técnico, ele também tem alguns benefícios. O principal deles é salvar vidas. Uma pessoa a cada 16 minutos morre por conta de um acidente de carro causado por um humano. Quando a gente pensa em economizar tempo, os carros autônomos eles podem ajudar a gente a economizar cerca de 6 bilhões de minutos por dia. Sem falar dos custos, né? Reduzir os custos com acidentes. Eles poderiam economizar cerca de 300 bilhões de dólares por ano. Eu não sei vocês, mas dá para fazer um churrasco bem legal, né? Tipo, 300 bilhões é uma grana considerável. E aí vem a pergunta, né? Tipo, como é que o ser humano enxerga esse tipo de carro? Nesse processo, eu entrevistei algumas pessoas. Dentre elas, uma pessoa era cega. E ela mudou a minha visão sobre o mundo, embora eu não enxergasse. Por quê? Ela utilizava o cachorro e o celular dela para fazer uma coisa que ela não era capaz. Eles atuavam como uma interface para empoderar ela de tal forma que naquela época, naquele meu momento de vida, eu fiquei assim, caralho, tipo, eu estou aqui reclamando da minha vida e olha só essa pessoa, ela está, tipo, se sentindo completamente livre para fazer qualquer coisa. E aí eu comecei a pensar assim, tipo, como é que seria ter um carro como interface para uma pessoa que não enxerga? Por acaso vocês já pesquisaram isso? Não sei. Deixa eu só compartilhar com vocês algumas coisas. Esse aqui é um conceito bem interessante que apareceu em 2015. É um dispositivo que ele dá feedback para a pessoa informar quando o carro está dirigindo ou não. E aí a pessoa não precisa mais dirigir. E aí quando ela precisar atuar, ela só segura e pode dirigir. Outro conceito interessante é esse aqui. Um carro ele traz o feedback em tempo real de como está a estrada, do que é que ele está vendo e dos objetos que estão se aproximando dele, bem como uma aceleração. Aqui eu acho que vocês não vão ver por contraste, mas ele também alerta quando alguma coisa está se aproximando. Então, são basicamente affordances e visual design para informar a pessoa
do que é que o carro está vendo e como ele está se comportando, para permitir que a pessoa se sentisse segura e confiasse no carro, nas decisões que ele está fazendo. Aí vem a pergunta da noite, né? Tipo, beleza, isso é muito bacana, mas e a galera cega? Como é que a Ziana, que foi a mulher que eu entrevistei, como é que ela usaria tal interface? Isso é muito bonito, é muito wow, mas e como essas pessoas que são cegas, elas utilizariam tais interfaces? É meio contraditório a gente pensar nisso, porque os carros autônomos, eles foram criados, boa parte dos discursos, para as pessoas cegas. Muita parte dos testes e boa parte dos investimentos que se fazem, sempre tem uma pessoa cega envolvida nesse projeto. E como é que esses tais conceitos ou tais componentes visuais empoderariam pessoas tipo o Steve? O Steve é um dos primeiros usuários betas do carro autônomo do Google, que hoje se chama Waymo. E aí, eu vou trazer uma verdade para vocês, que é o que eu falei inicialmente. Tipo, boa parte das pessoas, elas ignoram um pouco a parte de acessibilidade de seus produtos ou projetos. Isso é um problema da indústria. Os sistemas, eles raramente são projetados, levando em consideração as necessidades com pessoas deficientes. Isso é um problema muito sério na nossa indústria, a gente precisa fazer algo em relação a isso. Eu não sei se vocês lembram também, mas eu falei que os bots também são um software. E aí eu pensei, uai, será que se esse problema com um carro autônomo, será que aconteceria também com chatbots? E aí eu resolvi testar, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Bem, a Apple tem uma pegada muito legal para empoderar as pessoas, ela tem um aplicativo só para fazer isso, é parte do OS mesmo. Você pode ligar o Voice Over, e aí ela vai ler todos os componentes acessíveis na sua tela. Voice over on. Settings. Accessibility. Back button. E tudo que acontece na tela e for acessível, ela consegue dizendo para você. Accessibility. Eu queria convidar vocês... Isso não sou eu. Eu queria convidar vocês para ver como seria uma pessoa cega utilizar um bot. Veja só essa experiência. Get started. Button. Hi Poncho. De acessibilidade, para vocês verem. Hi Poncho. 12. Oh, hello again, Kyle. I hope you've been well. What would you like to hear? Scene. Text field. Double tap to edit. Text field. Double tap to edit. Text field. Double tap to edit. Isso sou eu tentando clicar no botão e não estava funcionando. E esse é um botão, ele tem valor de texto. Button. E ele é um componente importante para o bot. Text Eu field. só conseguiria utilizar o bot se eu Text conseguisse field. clicar nesse componente. Hi Poncho. Isso sou eu forçando. Isso eu consegui interagir porque eu sei que é assim. Hi Poncho. Eu enxergo. Mas 12. e quem não enxerga? Oh, hi Poncho. Como é que usaria essa 12. interface? 1. One photo attached. Outro Scene. problema sério em relação a anexos. Eu não consigo saber o que é que tem na imagem. Text field. Nos sites eu consigo colocar o Double alt tap to edit. para dizer o que é que tem na imagem, mas aqui eu não consigo, porque essa imagem vai para uma outra plataforma, ela traduz e manda isso como anexo. Como é que eu vou fazer isso para uma pessoa cega utilizar um bot especificamente? Isso está eu lá, tentando clicar, e não está funcionando. E aí eu tentei fazer esse mesmo experimento em outras plataformas também. Esse aqui é um exemplo do Google Halo. Eu não vou passar todos eles por conta do tempo, mas basicamente eu identifiquei o mesmo problema em todos os grandes aplicativos. O Google Halo, o Slack, o pior de todos, para minha surpresa, foi o Telegram, que estava nem lendo o texto normal, o Messenger. Todos eles apresentavam problemas parecidos, de pessoas cegas que estavam tentando utilizar o aplicativo de mensagem com o VoiceOver ligado e não estava funcionando. E aí eu comecei a pensar muito sobre qual seria uma solução para esse possível problema. Será que se as plataformas que permitem criar esse tipo de bot, ou até mesmo os aplicativos, será que seria possível a gente adotar um tipo de tag específico para ajudar os softwares que leem a tela, ajudar a galera que não consegue enxergar? Porque quando for um botão, seria interessante o bot ou a interface falar que esse é um botão, aqui está o valor. Ou, tem algumas ações disponíveis, essas são as ações. Quando eu escrevi esse texto, eu não pensei em
falar sobre as soluções, na verdade eu pensei muito mais sobre de quem seria a culpa disso. Será a culpa das pessoas que desenvolvem? Será a culpa da galera que trabalha com design? Seria a culpa das plataformas ou dos voice-overs, ou dos aplicativos de acessibilidade? Na época que eu escrevi esse aplicativo, eu encontrei praticamente 0 artigos acadêmicos que falassem especificamente de acessibilidade nos bots atual. E eu acho que isso é um problema muito sério para a gente discutir. Por quê? Essas coisas estão se tornando cada vez mais presentes nas nossas vidas e a gente nem percebe. O meu celular está ali, eu posso chamar a Siri a qualquer tempo. Na minha casa eu tenho um Google Home, eu posso falar com ele a qualquer momento. O meu Messenger está instalado, tem vários bots lá. Como é que eu vou interagir com esses serviços? E cada vez mais, como eu acabei de falar, essas coisas elas estão se tornando invisíveis. Esse aqui é vocês conhecem esse? Esse é o Google Home Mini, a evolução do Google, ou a diminuição, no caso, né, do Google Home. Ele está cada vez ficando menor e, sendo bem sincero, ele parece um pequeno disco que está lá na sala. É um objeto de decoração, é bem bonito. E assim, ele está lá. Eu, a qualquer momento, posso dizer, OK, Google, tell me the weather. What's the time? Remember me to do something. Eu posso, a qualquer momento, dar esses comandos e eles, do nada, OK, all set. Eu não sei se vocês vão perceber ou concordar comigo, mas assim, cada vez mais a gente está percebendo que as interfaces elas estão sumindo. Quem aqui pegou uma carona no Uber ou Cabify hoje? Por acaso, vocês tocaram na carteira? Não, né? Essa foi uma interação que é invisível. A não ser que você pagou com dinheiro. Você tem que... Eita, peraí. Tem trocado? Aí não tem. Aí se lascou. Por quê? Está todo mundo acostumado a pagar com cartão. E cada vez mais as interfaces elas estão se tornando invisíveis. Os serviços eles estão se tornando cada vez mais simples. E quando as interfaces elas deixarem de existir, provavelmente a conversa ela vai ser uma das poucas maneiras de se interagir com o serviço. E por isso que as interfaces conversacionais ou chatbots são tão interessantes. Isso aqui é uma foto de um evento que eu fui semana passada, lá em Palo Alto. Eu acabei de chegar da Califórnia. E essa é uma foto de um slide do Luke W. Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas isso aqui é interessante, não sei se vocês vão conseguir ler aí de trás, mas é basicamente ele mostrando as tecnologias que são emergentes e as tecnologias que estão em decadência. Os desktops em si eles estão decaindo, os aplicativos eles já estão chegando num estado de maturação, mas as interfaces conversacionais e os wearables eles estão crescendo em grande emergência, ou emergente. E os dispositivos de AR e VR estão aí e vão crescer de uma forma exponencial. E vai ser muito louco o futuro que a gente está criando. Mas esse crescimento, esse boom todo, ele também traz para a gente alguns alertas. Deixa eu só compartilhar com vocês alguns deles. Esse aqui é um caso de um cara que ele tentou mandar uma foto para o site de um governo para tirar o passaporte e ele não conseguiu submeter a foto. Por quê? Supostamente ele estava com os olhos fechados. Será que ele realmente estava com os olhos fechados? Esse é um problema de empatia e falta de diversidade no time. Se tivesse um asiático no time e testasse, eles iriam perceber esse problema. Um outro é esse aqui, ó, o cara tentando lavar as mãos. Eu nem tenho uma pele tão escura assim, e isso acontece comigo. Black hand, nothing. Larry, go. Black hand, nothing. Larry, go. Se eu tivesse uma mensagem para deixar para vocês hoje, de toda a minha palestra, é desse cara aqui. Ele é engenheiro de software do The Guardian, um jornal britânico, e ele desenvolveu uma skill para Alexa. Basicamente, ele fala as notícias do dia. Ele me escreveu uma carta dizendo que queria compartilhar uma coisa comigo, de uma carta que ele recebeu de uma pessoa. O resumo dessa carta é basicamente esse aqui, ó. Eu sou tetraplégico e a Amazon Echo mudou a minha vida. Eu não podia abrir o jornal por mais de 10 anos e agora eu posso. Vocês imaginam o quão louco é receber uma mensagem dessa? Provavelmente essa pessoa escreveu falando com a Alexa. Alexa, escreve um e-mail para mim. E ela só falou. Se eu quisesse, a minha mensagem para vocês hoje é simplesmente essa. Investir em acessibilidade ou projetar para a acessibilidade também é para projetar para o empoderamento. E eu pergunto para vocês, por acaso vocês estão projetando?
E é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês e fiz com as prestações. Aplausos. Muito obrigado. Obrigado, Caio, mais uma vez com a gente.